E aí, galera, tudo bem? Vamos a mais uma videoaula da apostila 4. Já está quase acabando, hein? Depois dessa aula de hoje, só vão faltar 2 unidades temáticas para a gente terminar essa apostila. Parece até mentira, né? Nesse ano tão difícil, estamos conseguindo superá-lo. Falta muito pouco, então mantenha suas atividades em dia para conseguir logo a média e passar direto, ok? Então vamos lá. Colégio Ari Quintela, 6º ano, professora Maria de Fátima, unidade temática 14, Renascimento comercial e urbano. Introdução. Durante os séculos iniciais da Idade Média, a sociedade feudal dedicou-se primordialmente às atividades agrícolas voltadas para a subsistência dos feudos. Então, as pessoas procuraram, através da agricultura, produzir apenas aquilo que era necessário para a sobrevivência do grupo. Ao longo dos anos, a expansão das terras cultivadas e a implementação das novas técnicas agrícolas, juntamente com a exploração de áreas que até então recobertas por florestas, proporcionou o aumento da oferta de alimentos. Comia-se melhor, adoecia-se menos e nascia mais gente do que morria, causando o aumento da população. Como havia muitos produtos, era possível trocá-los. Aos poucos, essas trocas foram feitas envolvendo moedas. As aldeias e pequenos aglomerados de casas, quase sempre muradas, foram se transformando em cidades. Os historiadores chamam todo esse processo de renascimento comercial e urbano. Então, essa introdução é para explicar o que nós vamos apresentar nessa videoaula para você. Aperfeiçoamento de técnicas agrícolas, a charrua, arado e o rodízio de culturas. A partir do século XI, novas técnicas agrícolas foram empregadas no Ocidente. Algumas delas aprendidas pelos europeus por meio de contato com civilizações orientais como os árabes. Uma inovação que foi a disseminação de forja dos ferros nas aldeias, né? Eles passaram a derreter o ferro e com o ferro construir uma série de ferramentas importantes. Com o término das invasões bárbaras, o metal, antes usado preferencialmente para a fabricação de armaduras e espadas, foi usado na confecção de arados, enxadas, foices, mais resistentes do que as de madeira. A difusão do uso da charrua, arados, com rodas de metal puxados por bois ou cavalos, aumentou a produtividade dos campos. Esse tipo de arado revolvia a terra mais rapidamente e fazia sulcos mais profundos, buracos, né, para enfiar a semente, desperdiçando menos sementes, né, fazia um buraquinho, botava a semente lá, não ficava nada desperdiçado. O uso de arreio, de colar e de cavalos para puxar a charrua acelerou o processo de arar a terra com vistas à população. Então, nós vemos aí aqui ao lado, né, a imagem de uma charrua, né, no livro do frade Nicolas Delire, que se notam camponeses com enxadas e o uso de arado de madeira conduzidos por bois. Então, ainda ao cabo, né, na mão dos camponeses ainda é de madeira, mas a parte metálica é que pode revolver a terra e facilitar a plantação. Revolução agrícola. O emprego da rotação trienal de culturas foi outra técnica que favoreceu o melhor aperfeiçoamento do solo. As terras cultivadas eram divididas em 3 campos. 2 deles eram cultivados por cereais, como cevada, o trigo e legumes, fava, lentilha e ervilha, ricos em proteínas, enquanto o terceiro ficava em descanso. A cada nova safra, os terrenos eram alternados. Essa forma de produção permitia que o solo regenerasse. Assim, em 3 anos, toda a área cultivada estava regenerada. O aumento da produtividade das terras representou uma revolução agrícola.
Houve ainda a disseminação do uso de moinhos movidos a água na moagem de cereais, a fim de transformá-los em farinha. A moagem mais rápida favoreceu a maior quantidade de alimentos estocados, sustentando por mais tempo a população dos feudos e permitindo a geração de excedente para a troca no comércio. Excedente é aquilo que sobra. Se produzia tanto que começou a sobrar. O uso do moinho de água para moer grãos na entrada de Paris, França, no início do século XIV. É a imagem que nós vemos aí ao lado, tá vendo? 3 moinhos, a água do rio, né? As pessoas navegando, e essa produção facilitava o excedente de grãos. As feiras e as rotas comerciais. Com o aumento da produção agrícola ao final do século XI e durante o século XII, houve aumento dos excedentes, aquilo que eu falei, o que excede é o que sobra, o que intensificou as trocas entre os feudos. Sobrou, vamos trocar, né? Aos poucos, mercadores regulares passaram a comercializar produtos, oferecendo-os na entrada dos castelos, nos pátios dos mosteiros e nos núcleos urbanos, ou seja, no centro das cidades. As trocas locais e o deslocamento dos mercadores ocasionaram a intensa rede de comércio e levaram ao surgimento das feiras, locais onde os excedentes agrícolas, os grãos e madeiras, eram trocados por artigos artesanais, artigos de luxo, tecidos e especiarias, produtos de primeira necessidade como o sal. Essas trocas atraíam mercadores que percorriam as rotas para levar e trazer mercadorias. O intenso afluxo de mercadores e mercadorias gerou rotas que inicialmente eram apenas caminhos abertos entre o campo e as matas, mas que se transformaram em estradas movimentadas. Nos cruzamentos dessas rotas ou de qualquer outro local de grande circulação de pessoas, surgiram as feiras medievais. As maiores, no entanto, formaram-se nos pontos quais havia o encontro de rotas comerciais. A Feira de Champagne tornou-se uma das mais importantes do comércio medieval. As rotas mais famosas. Havia na Europa 2 rotas comerciais principais, uma ao sul e a outra ao norte. Na Rota do Sul, atuavam comerciantes nas cidades de Gênova e Veneza, que controlavam o comércio da região no mar Mediterrâneo, né, na Itália, né, Gênova e Veneza, por onde chegavam os produtos vindos do Oriente. A Rota do Norte, por sua vez, constituía-se de comerciantes alemães, que dominavam o comércio na região dos mares do Norte e Báltico. Eles comercializavam produtos como cereais, trigos, pescado, madeiras, formando a Hansa e a Liga Hanseática. Observe com atenção a iluminura, que essa imagem que vocês estão vendo aí, que foi produzida no século XV e que representa como seria uma feira em uma cidade medieval na concepção do artista que o criou, né? Que foi Thomas de Lerland. Nesse contexto surgiram rotas comerciais terrestres na Baixa Idade Média, com movimentadas estradas e pontos de encontro nas feiras, como as rotas marítimas, tanto no Mar do Norte como no Mar Mediterrâneo, como nós vimos em Gênova e Veneza, né, e também na Alemanha. Rotas hanseáticas e rotas das embarcações. O mapa ao lado apresenta 2 das principais rotas comerciais do período. A Rota do Sul, utilizada pelos comerciantes da Península Itálica, como eu disse, Gênova e Veneza, a gente vê aí o pontilhado azul, né? E a do Norte, de grande afluxo de comerciantes pelos mares Báltico e Norte, comercializavam produtos como cereais, trigo, pescado e madeira. Ali na a rota de cor marrom, né, amarelo. O crescimento das cidades e a formação da burguesia. Então, quando cresceram as cidades, a atividade predominante, que no campo era a agricultura,
na cidade passou a ser o comércio. O ritmo de vida com a formação das cidades, no campo, que era lento, começou a ficar dinâmico, movimentado na cidade. A mobilidade social, ou seja, a oportunidade de nascer servo, se tornar um senhor feudal, no campo não existia, mas na cidade começou a surgir então a classe social que vai formar a burguesia. A população, que era dispersa nos feudos, começou a se aglomerar nas cidades. E o comércio, que antes era escambo, troca, agora através de moeda, poderia ser modificado nas cidades. Os burgos. Durante a Baixa Idade Média, ocorreu o desenvolvimento do comércio e o surgimento das cidades medievais, chamadas de burgos. A população urbana passou a ser denominada burguesia, ou seja, as pessoas que moravam na cidade, que comercializavam, compunham a classe social chamada burguesia. Guildas, formadas por comerciantes que desejavam a regulamentação das práticas comerciais e a manutenção do monopólio sobre o comércio local. E também haviam as corporações de ofício, que eram associações de profissionais para defender a qualidade de seus produtos e lutar por melhores preços.